exercício 4, que está no seu módulo, tá certo? Está no seu material didático, questão da Universidade Estadual. Você tem um título aí que foi retirado da revista Saúde, de abril de 2004. Diz assim: estão tirando o carboidrato do pão. Isso faz tempo, né? Por quê? Porque as pessoas, elas começaram a se preocupar um pouco com suas dietas muito ricas em amido. E o amido, quando hidrolisado, fornece moléculas de glicose. Você aprendeu que o excesso de glicose no sangue ele é estocado. E quando estocado na forma de amido, quando satura o fígado, aí você começa a fazer lipogênese, né? Então, por isso que uma das grandes preocupações dos nutricionistas é em cortar o carboidrato da dieta de muitas pessoas, porque ele se torna excessivo. E o pãozinho, muitas vezes, é o grande vilão dessa história. Mas como é bom, né, gente? Um pão, você gosta? Eu, particularmente, sou fanzaço também de pão, porque o pão ele é especial, ele tem um amido, e o nosso corpo está preparado para hidrolisar esse amido com uma eficácia muito grande, por isso que os níveis de glicemia sobem muito rapidamente. Eu sempre fui um fã de carboidratos. Costumo dizer quem não é, né? Quem não é. Pois olha, tido como culpado pelo aumento da obesidade e responsável pelo aumento dos triglicéridos, as gorduras, as moléculas associadas às doenças cardiovasculares, os carboidratos apresentam a fórmula geral. Então ele pediu apenas para que você marque qual que é a fórmula geral dos carboidratos. Olha, lá no começo da nossa aula, da nossa teoria, eu disse para vocês que os glicídios, os açúcares, os carboidratos, os chamados hidratos de carbono, né? Os polidroxaldeídos, as polidroxcetonas, aldoses, cetoses, ou simplesmente oses, são moléculas constituídas principalmente de 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Geralmente o carbono, hidrogênio e oxigênio encontram-se na fórmula geral com a proporção de 1 para 2 para 1, né? 1 para 2 para 1. CH2ON. Só que assim, não é obrigatório nos carboidratos a quantidade de carbonos ser equivalente à quantidade de moléculas de água. A gente encontra isso nos carboidratos mais simples. Se você pegar a molécula de glicose, por exemplo, C6H12O6. C6H12O6. Então, nesse caso, o número de carbonos equivale ao número de moléculas de água, a proporção de 1 para 2 para 1. Mas quando as moléculas de carboidratos vão se polimerizando, quando você vai ter nas ligações entre as moléculas de carboidrato, o que ocorre? A síntese por desidratação vai tendo perda de água. Então, se você pega um amido, né, o amido ele não vai ter essa proporção de 1 para 2 para 1 igualitária, mas não deixa de ser carbonos hidratados. De modo que a alternativa que traz a fórmula geral dos carbonos hidratados é a alternativa A, porque ele coloca CXH2OY, onde o X pode ser igual ao Y, pode ser igual ao Y. Nos carboidratos mais simples, mas não obrigatoriamente é igual. Então, no item A, que é o item A de aprovação, você encontra a fórmula geral dos compostos orgânicos, a qual podemos denominar de quê? Carbonos hidratados, hidratos de carbono, açúcares, glicídios. Resposta A de aprovação, a questão de número 4. Valeu, moçada!